De Bem com a Vida Turismo, ela surge em 2012 como um projeto para atender uma instituição com um CNPJ, né? A gente pode dizer assim. Antes eu era apenas o prestador de serviço pessoa física. Várias tentativas de ideias, a gente sempre conversava bastante sobre isso e até que surgiu a De Bem com a Vida, a gente começou a trabalhar juntos, né? Fazendo a princípio algumas coisas bem pontuais. Na época eu atendi ainda como terapeuta, então a gente chegou a fazer algumas viagens terapêuticas, vamos dizer assim, juntar, né, essas duas áreas. Eu, como guia de turismo, desde 2002, tive a oportunidade de trabalhar com várias empresas como contratado e eu ainda trabalho. E eu percebi que uma das grandes dificuldades do profissional guia de turismo, quando ele relata para o contratante onde pode melhorar a operação, cai na questão custo-benefício para esse empresário. E nós, enquanto conduzimos um grupo, uma viagem, a gente sabe que pequenas ações não ficam tão caras e podem trazer um resultado surpreendente. E foi com essa intenção que a De Bem com a Vida surge, para que eu possa aplicar o que eu levava de conhecimento a esses contratantes que dificilmente conseguiam aplicar. O roteiro ele surge de uma ideia, né, de um encantamento por um roteiro, e a gente começa a desenhar como que vai ser esse roteiro, começa a criação. Então tem todo um trabalho de pesquisa em cima desse roteiro, da localidade, da cultura, do folclore, o que tem de interessante, o que agrega aquele local para os nossos roteiros, tem algo a mais, o que a gente pode explorar, o que não é explorado pelas outras agências e que vale muito a pena ir e conhecer uma comunidade, um artesanato local. Então, uma das regras que a gente procura aplicar aqui na De Bem com a Vida Turismo é que nenhuma viagem ela acontece se eu não fiz o filtro de conhecimento daquele destino, porque eu escolhi o fornecedor, desde o transporte, da alimentação e da hotelaria. Então a nossa relação com esse fornecedor ela é muito mais humanizada e a aplicação da viagem em si muito mais fácil, porque você consegue trazer essa informação para o viajante e humaniza aquela situação que de repente em outros ambientes é muito superficial, é só comercial. O viajante passa a ser apenas um número, que é muito comum dentro da indústria do turismo. E por isso que eu digo que a gente tem 100% de aproveitamento da viagem. Você não fica onde eu vou comer, ou qual atrativo eu vou agora, eu consigo fazer isso, eu não consigo. A viagem em grupo ela é muito interessante nos seguintes aspectos, né? Quando você está num grupo em que essa viagem já foi toda pensada e foi planejado, já foi tudo muito bem costurado para aquele grupo, normalmente o que eu acho mais fantástico nisso é que você não perde tempo na sua viagem, né? Então é uma viagem de 100% de aproveitamento. O que é diferente, claro, quando a gente faz uma viagem privativa, uma viagem sozinha, eu resolvo viajar. Então, nesse momento que você como guia de turismo percebe que é possível ter um empreendimento, através de várias informações que eu vim absorvendo, uma das que mais me motivaram foi perceber que existia um espaço para trabalhar de uma forma diferente e num setor que pouco explorado era. Aqui no estado de São Paulo, a maioria das agências, dos grupos de viagem, eles fazem viagem rodoviárias, 10, 12, 15, 20 horas de viagem. E entrar no âmbito de viagens de grupo, porém aérea, é um grande desafio. E foi a partir desse momento que houve uma grande motivação da De Bem com a Vida Turismo de abraçar esse mercado e atender a exigência que o mercado pedia e o desejo dos viajantes. Então, a partir desse momento, a gente começa então a desenvolver um trabalho muito contundente em relação a viagens em grupo para diversos estados,
com a facilidade aérea, que era uma dificuldade das outras grandes empresas. O viajante hoje, para ele ter esse impacto, né, você precisa trabalhar o que nós chamamos de sensibilização. Eu não posso simplesmente colocar o viajante dentro de um ônibus, de uma aeronave e chegar e mostrar a praia para ele. É através de informação, sensibilização, preparo emocional, esse viajante está aberto a se conectar com o atrativo. E o atrativo, através dos seus atores, comunidade, receptivo, guias, monitores, também estão preparados para fazer esse momento ser um momento ímpar na vida deles. Então, o turismo de experiência, ele é um trabalho de planejamento, não é simplesmente trazer o destino próximo ao viajante ou vice-versa. Tem que haver uma mediação. Só assim você terá o turismo de experiência. Nós sempre tivemos muita preocupação com os nossos viajantes, antes mesmo da pandemia, né? Então, sempre proporcionar ao cliente todas as facilidades possíveis para ele viajar. Eu escuto isso do viajante, falo, Douglas, adorei, eu quero voltar de novo ano que vem. Nós temos clientes que voltam em roteiros que se repetem e ficamos muito felizes, porque o relato de viagens deles nos deixa assim certo de que estamos fazendo o que nos propomos a fazer, e é evidente, eles reforçam isso com as suas afirmações. Tem cliente que chora quando chega no destino, tem cliente que abraça você. Aqui nós não estamos preocupados só em vender, porque se o viajante hoje entra em contato conosco, querendo um determinado destino, e eu só me preocupar em vender, eu vou ter o quê? Um empecilho, um problema, eu não vou dar a experiência de viagem que eu proponho. Então eu procuro entender quem é esse cliente, o que ele busca, o que ele está querendo, se ele tem condições físicas para fazer o destino proposto. A maioria dos nossos destinos tem conectividade com a natureza. Então o trato com essa pessoa é desde o momento do primeiro contato aqui, e vai se perdurando, é um namoro, né? Nós vamos namorando, até que acontece a união, e a viagem, ela em si, ela coroa essa união, e o final sempre é muito surpreendente. A marca que a gente quer deixar no mercado é de uma empresa sólida, com credibilidade, né? Então, tudo que a gente constrói, todos os trabalhos que a gente faz, tudo que envolve a De Bem com a Vida é a nossa credibilidade. Nós temos uma credibilidade muito legal no mercado e a gente não abre mão dela, né? Se for para fazer algo como todo mundo faz e que o nosso cliente vire número, nós não vamos fazer. A De Bem com a Vida Turismo, quando eu tive a ideia de criar essa questão empresária, né? Porque você sai do guiamento, guia de turismo, e aí você escolhe ir por um caminho muito difícil nesse país, que é empreender. E uma das coisas que eu quis que ficasse claro para dentro das nossas operações, que fosse uma empresa que deixasse uma história ao longo da sua existência. Então, a De Bem com a Vida Turismo, ela precisa ganhar o espaço, ou talvez tenha esse objetivo de ganhar esse espaço como uma empresa diferenciada, onde as pessoas que aqui vêm, elas fiquem felizes, fiquem satisfeitas, mas melhor que isso, ela quer voltar a viajar conosco para outros destinos. Então hoje a De Bem com a Vida Turismo, ela já é lembrada entre os seus viajantes como uma empresa de credibilidade. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra o que é a De Bem com a Vida Turismo dentro do setor de turismo, eu diria credibilidade. Eu conheci o Douglas numa viagem, né? Então, quando a gente se conheceu, em que eu tive a oportunidade de estar no ônibus, né, que ele estava guiando, no caso, e que ele começou a executar o trabalho dele, falar algumas coisas dentro do ônibus, aquilo já me chamou a atenção, porque ele era
é ainda um guia diferenciado. Ele fala coisas que a gente não via em viagens comuns, rodoviárias e guiadas, né, com o guia dentro do ônibus. Então aquilo já me despertou uma atenção, falou assim, nossa, que trabalho legal, que diferente, né? Então, para mim, toda vez que eu viajo com o Douglas, me remete a quando nós nos conhecemos, né? E para mim é um orgulho estar sempre com ele. Eu acho o trabalho dele fantástico, né? O que ele fala, a sensibilização que ele traz para os clientes. Toda vez que eu estou junto, aí eu fico mais extasiada, porque realmente é você reconhecer, né? Que todos estamos ali trabalhando para que tudo saia perfeito e correto. E dessa forma também traz um olhar diferente, né, do cliente. Ele não para pensar nisso, né? Se a gente não dá aquele toquezinho e fala, poxa, é verdade. Então eu acho isso muito especial. No início da história da De Bem com a Vida, em vários momentos, não foram fáceis no início. E eu ainda bem mais jovem. E não é fácil vender turismo, nunca foi fácil. E chegou um momento que nós tivemos dificuldades, eu e Janaína, minha esposa, e eu busquei então fôlego com alguns colegas, guias de turismo, que tinham um perfil de trabalho assim como eu acredito que eu tenho, dedicados, enfim. E nós então decidimos formar uma empresa. E nesse momento eu tive que deixar de lado a De Bem com a Vida, né? Eu dei um stop nela, né? E enfim, nós criamos essa empresa. Foi uma dedicação de 3 ou 4 anos, 6 sócios, e sempre vinha a pontinha que eu olhava para trás e puta, deixei a De Bem com a Vida, né? E fomos trabalhando. Só que a sociedade, ela acabou tendo assim grandes dificuldades de convívio, né? Enfim, a sociedade se desfez e nesse inteirinho eu não parei de trabalhar como guia de turismo. Todos nós trabalhávamos como guia de turismo, ainda trabalho. E houve que em um determinado momento não tinha mais essa segunda empresa, a De Bem com a Vida estava parada, e eu passo então a refletir bastante, porque ao longo desses 20 anos que eu tenho como guia de turismo, uma das coisas que mais me atinge, que eu posso te dizer que dificulta para um guia de turismo, é a ausência. Eu tenho hoje um filho de 14 anos, que boa parte da vida dele teve um pouco da minha ausência, e agora eu tenho o Igor. Então tenho o Juan de 14, tenho o Igor de 4 anos e meio. A possibilidade de ficar mais tempo fora de casa, e passei a refletir muito sobre isso e realmente decidi me entregar de corpo e alma para De Bem com a Vida, no sentido da gente trazer não só a questão da viagem em si, mas a viagem que transforma essa pessoa. Porque com essa possibilidade de você criar uma empresa onde você cria experiências de viagem e você possa estar compartilhando com essas pessoas, o lado guia de turismo ele não tem tanta necessidade de estar no mercado. Você está vivendo a sua família, você está próximo aos seus filhos, você consegue criar um produto ou uma viagem que esteja mais ao seu alcance do que simplesmente você fazer parte do mercado, guiando, do que você chega de uma viagem e vai para outra viagem. Então a De Bem com a Vida, nesse momento, ela ganha um start muito importante no final de 2018 aproximadamente, e aí eu venho com bastante fôlego e dedicação para que essa empresa ela realmente ganhe o espaço que ela mereça. Não é fácil. E então eu venho trabalhando desde então para que a gente consiga colocar desta forma um turismo diferenciado, um turismo humanizado, um turismo, podemos dizer que até que familiar, que é o que a gente aplica aqui na De Bem com a Vida Turismo.